Fala galera, beleza? Tô aqui com o Bruno Pina, tranquilão? Calma aí galera. Hoje nós vamos fazer, perguntas e respostas. Então, vamos pegar aqui a primeira pergunta. Vamos lá. Aqui. Deixa eu explicar pra galera, Marcão, qual que é a dinâmica aqui desse tipo de vídeo que a gente vai fazer agora. Então, juntamente com os demais vídeos que a gente faz, trazendo conhecimento para vocês, a gente vai trazer agora um bloco que é o bloco de perguntas e respostas. Basicamente, eu vou fazer uma postagem no meu Instagram, periodicamente, a gente vai ter algumas oportunidades para introduzir esses temas. E sobre os temas de treinamento, nutrição, ergogênicos e psicologia, a gente vai abrir para que o pessoal faça as perguntas no meu Instagram e a gente vai, em seguida, responder as respostas ao vivo, entre aspas, né? Então, a gente vai fazer sempre a gravação na semana anterior, que é o que a gente está fazendo agora, e jogar na semana seguinte, tá ok? Então, eu fiz a postagem no meu Instagram, como o Marcão já mostrou para vocês aí, perguntas e respostas, e a gente tem aqui algumas perguntas bem interessantes. Então, Marcão, eu e o Marcão vamos lendo, vamos respondendo, e evidentemente pode ser que haja algumas divergências, ele vai dar a opinião dele, eu vou dar a minha, e a gente vai dissertando sobre. Então vamos lá, Marcão. Vamos começar aqui a primeira pergunta do Eduardo Santos Júnior. O que acha de dieta sem refeição do lixo, fazendo apenas um cardápio limpo no lugar? Ou existe uma ocasião onde o lixo se faz altamente necessário? Quer começar? É uma boa pergunta. Eu sou do tipo, se você quer chegar num objetivo, mira nele e vai. Então, refeição lixo, como o próprio nome diz, lixo. Então, esquece. Segue no foco, vai direto no objetivo e chega lá. É a minha opinião aí sobre fazer refeição do lixo. Se você quer uma refeição do lixo, vai lá na competição, você compete, vai lá para competir. No dia da competição, você faz uma refeição do lixo lá. Acabou. Tá. O Marcão, olha o Marcão, olha pra cara do Marcão, olha essa barba, o cara é lenhador, bruto, sistemático, não tem como. O cara tipo assim, o cara treina há 430 anos já, então na época que ele treinava era em preto e branco as academias, então assim, realmente, não tem como, o cara vive na academia, ele literalmente mora na academia, então sabe como é que é, esses caras são mais carrancudos, mais calejados. Então assim, eu compartilho de certa forma da mentalidade dele, eu acho que sim, realmente, a partir do momento que você se você se propôs a fazer algo, faça. Só que aí já pelo meu background de psicologia e tal, na verdade a minha essência é essa, até pela minha criação militar e tal, mas eu fui vendo ao longo do tempo que muitos alunos meus acabam quebrando. Por quê? Marcão, se você falar para ele comer pedra, ele vai comer, entendeu? Ele vai comer, é um outro tipo de mentalidade. Ele tem a mentalidade de atleta. Não é todo mundo que tem essa mentalidade. Então, aquele indivíduo ali, sempre foi a vida toda gordinho, já tentou zilhões de dietas. Aí você vai lá, por mais que seja uma dieta equilibrada, bem estruturada e tal, você sair de 8 para 80 do nada, ou no caso 80 para 8, o cara está acostumado a comer um tanto de bobagem. Do nada ele se vê comendo arroz, feijão, carne. Por mais que seja uma dieta bem estruturada, é difícil para esses indivíduos. Então, eu gosto de colocar... Sempre gosto de colocar aquele agradozinho que você já conhece, aquele lixo sem gordura, tipo, coloca ali um pós-treino, uma 100, 200 calorias, uma gracinhazinha, isso aí já segura a onda muito bem. E chega um momento... De preferência no pós-treino, né? Que é um horário que a gente provavelmente vai absorver melhor aqueles nutrientes. Quase sempre no pós-treino, mas quase sempre aqueles carboidratos vão ser mais bem direcionados. E raramente, o que eu faço às vezes é o seguinte... Os alunos chegam e me falam assim, Bruno, eu não tô aguentando, cara, eu vou já cair, eu vou fazer merda. O que eu faço? Eu faço o seguinte, às vezes eu substituo o pós-treino líquido e o sólido, eu tiro, porque geralmente eu coloco o líquido e o sólido, eu tiro os dois e 1 ou 2 vezes na semana eu coloco uma refeição livre com um limite de calorias estipulado. Tipo assim, se antes o pós-líquido e o sólido dele daria no total 1.200 calorias, eu coloco uma refeição livre de 2.000 calorias, substituindo as duas, e ele come aquela refeição livre, claro, que eu vou confiar na honestidade dele seguir ali, dele fazer que não ultrapassar aquele limite. Basicamente seria então uma substituição, um alívio
pra quando a pessoa já tá assim, tipo, não, tô... E é um alívio que você pode ver que não é aquela coisa, não, você vai lá no Pizza Hut como você quiser, não. É um negócio mais bem estruturado. É como se fosse uma refeição lixo controlada. Exato. Então você pode ver que as nossas, na verdade a gente discorda, mas é um discordar bem assim, dentro da mesma ideia. Porque realmente, se tratando de pessoas normais, não que eu não seja normal, ou o atleta não seja uma pessoa super normal. Todo dia você vê. Mas realmente, é porque eu sou, igual você falou, mentalidade de atleta. Então meu negócio é o quê? Foco no objetivo e vou fazer o que for necessário para chegar o mais rápido possível no objetivo. Sim. Que na verdade é o que todo mundo quer. A distância mais curta entre dois pontos é uma linha chegar rápido. Então eu acho que se o seu objetivo também é chegar mais rápido na onde você quer, vai direto. Entendi. Fica tentando contornar ali com uma refeição lixo aqui, outra. Isso. Pega e vai. Já eu penso muito na consistência. Já penso muito ao invés de tipo assim, tudo bem, meu objetivo é esse, 3 meses, mas e depois? O problema é esse. Por Aí exemplo, depois vai jacar tudo. Um aluno meu que nós dois conhecemos em comum, espero que ele assista esse vídeo, um dia me ligou de madrugada, muitos anos atrás, desesperado depois do campeonato, porque ele tava, tipo, sei lá, na 4ª lata de mumu, que é o doce de leite, né? Assim, Bruno, eu não consigo parar de comer doce de leite, cara, então eu vou morrer. Assim, calma, cara, por quê? É aquele lance da compulsão. Às vezes, o cara até consegue segurar, ele consegue segurar. Até o objetivo do campeonato. Na hora que chega no objetivo, ele quer. Depois, então, como eu trabalho mais com pessoas normais, entre aspas, meu público é mais esse, apesar de acharem o contrário, né? Que eu só trabalho com atletas. Então, como eu trabalho muito com o gordinho ali, que sedentário e tal, psicológico ali já meio baqueado, eu penso muito nisso. o seu público já é mais, o público de atleta, geralmente é mais atleta. Quer competir, né? Exato. Então, na verdade, são segmentos diferentes, são públicos diferentes, mas a lógica até que é parecida. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Próxima pergunta aqui, deixa eu ver. Claudinho Personal. Existe alguma maneira de afinar a pele mais rápido? As regras, pessoal, aqui, ó. A gente até lê aqui algumas, ó. Vamos lá, as regras. Sem egoísmo, né? As pessoas serão respondidas perguntas que são úteis para o coletivo, direto ao ponto, bem redigidas e interessantes. Então, pensando nessas regras, a gente vai, né? Então vamos faz uma preparação para o campeonato que você afina a pele rapidinho. Exatamente. Vamos ver, atleta Mibe Oliveira. Bruno Pina, na sua visão, a que você atribui a perda daquela qualidade estética dos anos 80, 90 e início dos 2000, em relação à definição, cortes, fibras, qualidade de pele, etc. Né? Em relação ao bodybuilding atual, seria dieta insuficiente, excesso de insulina, excesso de volume, falta de cardio, preguiça, etc. Bom, vamos lá. Pelo que eu entendi, ele está querendo dizer a questão daquela, né, da barriga de saco, digamos assim, do shape mais freak hoje, né? Isso, com um aspecto mais retido, vamos dizer assim. Né? E antigamente era aquele shape mais slim também, né? Mais bonito, digamos assim, tipo o Arnold ali, cinturinha mais fina. Sim. Né? Vamos colocar nem tanto o Arnold, que o Arnold ele ainda tá lá atrás, ele tá meio atrasado. Vamos colocar ali o Sean Ray, o Kevin LeBron, né? Essa galera aí. Então, o que eu posso dizer, Marco? Vamos ver se você concorda comigo. A minha, inclusive até no Pupius, o BP Team Pupius, que é um grupo do Telegram, o pessoal tava falando sobre isso. Na minha visão, o que acontece é o seguinte. Hoje em dia, até que de uns anos para cá, vamos colocar de uns 5 anos para cá, não sei se você percebeu, vem voltando um pouco essa coisa de cultuar o físico mais esteticamente agradável, com novas categorias sendo introduzidas. Men's Physique, a Classic Physique, principalmente. Porque o Men's Physique na verdade não mostra a perna, então eles colocaram a Classic, que seria mais ou menos um Men's Physique com perna. Exato, mas um pouco mais volumoso também. Um pouquinho mais de volume, mas ainda profissional. Mas ainda aquela shape mais cinturinha fina, ombrinho largo, só que com uma perna também, né? Exato. O que eu posso dizer assim? Nos últimos 5 anos até que isso mudou, tem melhorado. Agora vamos colocar 2010, 2009, 2008, que era o auge do freak, né? Até um pouco antes. Um pouco antes ainda, né? Com o Ronnie Coleman. O das costas lá esqueci o nome. O das costas? Das costas.
Dorian Yates? Dorian Yates, Dorian Yates. Foi o primeiro, né? Pioneiro da era freak foi o Dorian Yates. Exato, mas o Dorian Yates, ele ainda tá numa época que ele ainda era freak, mas seco até o osso. Sim. Então a gente acho que é mais o Ronnie Coleman que o Dorian Yates, Ronnie Coleman, aí o Ronnie Coleman veio o reinado dele, aí a galera já começou porque o Dorian Yates começou a mudança. A transição ele foi com o Dorian Yates. Ele foi o primeiro freakzão sinistro. Aí a galera, é um novo padrão. Isso, só que, tipo assim, não é todo mundo que é o Dorian Yates. O cara quer forçar pra chegar naquele tamanho, só que ele não tem estrutura pra aquilo. Aí fica aquela coisa esquisita. Mas o que eu posso dizer? E mesma coisa o Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman ele forçou pra caramba essa questão do freak, mas aí os caras queriam buscar ele, mas não tinha estrutura pra isso. O que acontece? Você pega um cara de 1,70m e coloca 240, 250 libras em cima do palco. Tipo assim, 120 quilos. Ou, enfim, é uma quantidade de volume absurdo para aquela estrutura. E o que acontece? Como foi criado um novo padrão, vamos dizer assim, todo mundo quer chegar naquele novo padrão. E esse padrão foi cultuado durante muito tempo. Essa foi a meta, vamos dizer assim. É isso que ganhava campeonatos. E aí a galera começou a emocionar, vamos dizer assim, demais no GH, insulina, comida, né? E não só isso. Porque para chegar num volume daquele, tem que comer muito. Exato. Você tem que comer muito. E para conseguir comer muito, você tem que usa muita insulina. Exato. Para rebater o ganho de gordura da insulina, usa-se mais o GH. Então, aumentou o GH, aumentou a insulina, aumentou a comida. Exato. Aí você tem um ganho de volume maior também na barriga. Né? Exato. Órgãos internos, exato. Gordura visceral, principalmente. E tipo assim, sabe, vamos ser sinceros. Então, vamos parar para pensar. O cara é profissional, ele vive de certa forma disso. Ele tá associado aos melhores do mundo. Vocês acham mesmo que... É porque a galera às vezes não para pensar. Você acha que o cara é preguiçoso? Você acha que o cara você acha que o treinamento só melhorou? O treinamento só melhorou. A alimentação, as técnicas de treino, né, o conhecimento de treino, alimentação, ergogênicos, tudo só melhorou. Você acha que todo mundo, então, nos anos 80, 90, todo mundo eram os trabalhadores e todo mundo agora é vagabundo? Não é bem assim. As pessoas eu acho que é muito desmerecer o atleta falar isso, entendeu? Você olhar para um Phil Heath, o cara que, tipo assim, o cara tá lá no topo e falar assim, aquele é preguiçoso. Para, o cara é o melhor do mundo. Fecha a boca pra falar bobagem, né? Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de bom senso. Então, o que acontece é o seguinte, o padrão, a meta é essa. Todo mundo está querendo chegar naquela meta. Só que eles se forçam demais. E aí o que acontece? Porque tem um padrão de volume, tem um padrão de volume a ser buscado. Você pode ver que lá no Mister Olímpia todo mundo está meio que de igual para igual de volume. Se às vezes aparece um cara muito seco até o osso, o problema é o seguinte: ele vai estar com um volume deficiente. Ele vai estar com um volume deficiente. Então, na hora que você coloca ele do lado daqueles caras, por mais que ele tenha um condicionamento impecável, do lado deles, ele vai parecer pequeno. Do lado deles, sabe, não bate de frente. Dá pra você ver que ele tá bem abaixo de volume. Então, o meu pensamento é o seguinte: para chegar naquele condicionamento, hoje em dia, eles vão ter que, dentro daquele patamar, sacrificar volume. Volume esse que eles não querem sacrificar. Porque existe um padrão a ser buscado. Hoje esse padrão tá melhorando. Hoje em dia estão valorizando. Pode ver que nas competições tá tendo os atletas com um shape mais alinhado, esteticamente falando, estão tendo mais espaço hoje em dia, estão sendo mais valorizados. Inclusive, a gente tem um exemplo aí nosso mesmo, do Brasil, o Rafael Brandão. O Brandão, você pode ver que é um cara que ele tá chegando com um volume um pouco ainda abaixo do pessoal lá mesmo, mas tá sendo bem valorizado. Está sendo valorizado porque o shape dele, né, a linha do shape dele é sensacional em relação aos outros lá também. Exato. Então, na hora que ele começar a botar um volume mais próximo dos profissionais, aí as coisas vão começar. Aí vai começar a complicar para os outros lá, porque os caras estão vacilando. O volume vai estar próximo, mas a linha estética dele, a linha de shape dele vai ser outra. Exato. Bem mais bonita. Exatamente. E uma coisa, Marco, que foi interessante você citar o Brandão, uma coisa que eu percebi que o Brandão ele vem crescendo bem, numa velocidade boa, mas não é aquela coisa assim igual foi o Dallas McCaver, por exemplo, que descansa em paz, né?
foi um dos que morreu muito jovem, eu acredito, com Por certeza. causa também, talvez. Com certeza, não vou dizer que né? Não posso dizer. Ele já provavelmente tinha algum certa- condicionamento ruim, que propício a. Alguma herança genética aí que talvez aí, possa ter. O abuso acelerou mais esse processo. Com certeza. Você pega um cara que da minha idade, assim, até mais novo que eu, acho que ele tinha 26 anos, eu tenho 27, e assim. O dobro do seu tamanho? Porra, como assim? Tipo assim, coisa de 3 anos o cara dobrou de tamanho. Então assim, hoje em dia justamente essa pressa em chegar. Eu acho que tem muito a ver com isso também, essa pressa. O Brandão tá fazendo um trabalho muito bem direcionado. Ele é novo, então ele tem tempo, ele pode fazer isso. Exatamente. Então ele vai com calma, porque quando ele chegar também lá, isso. Aí vai ficar ruim pra todo mundo. Exatamente. Então eu acho que tem muito a ver com isso, Marcão. É pressa, o padrão que é muito volume, e acaba que para chegar naquele volume, você tem que ir até o final, até pouco tempo da competição tem que estar. É muita insulina, é muito GH, é comida demais, força demais. Por mais que os técnicos, os treinadores deles, enfim, jogam ali diurético, uma caramba, aquela coisa. Não fica aquele mesmo aspecto, porque eles estão sacrificando um pouco do condicionamento para ter mais volume, justamente motivado por esses padrões. Então, basicamente, a gente pode dizer que seria um pouco de cada, né? Então, né, que ele falou de dieta, né? Dieta insuficiente. Não, seria o contrário, na seria verdade, até comida demais. Comendo mais, né? O excesso de insulina e GH, que, né, pode causar aquele... Né? Falta de cardio no corpo. E excesso de volume. Não acho que seja o caso. Então seria basicamente esses pontos que a gente debateu. Insulina GH demais, comida demais e querer chegar num volume grande demais em pouco tempo. Perfeito. Resumiu perfeito. Isso mesmo. Vamos lá, a próxima. Lux Tadeu. O que acha de utilização de ergogênios sem testosterodoses? Não. O que acha de utilização de ergogênios sem testosterona, baixas doses? Ou seja, usar a chance de manter os ganhos é maior para iniciantes nesse meio? Tá. Bom, deixa eu iniciar a resposta. Deixa eu responder brevemente, porque acho que é uma pergunta que eu acho o seguinte, tem por que delongar muito. Mas na minha opinião, Marcão, não existe protocolo sem testosterona. Exatamente. Você pode eu iria falar exatamente isso. Eu já fiz teste, já fiz, por exemplo, só masterona, para mim, trembolona, testosterona é a base. Então você vai, vou usar algum ergogênio. Testosterona mais... Sim, e outra coisa. 3 pontinhos. Outra coisa que é interessante ressaltar é o seguinte: testosterona é natural pra gente. Nosso corpo sintetiza testosterona naturalmente. Então, para que eu vou colocar o que eu colocaria de testosterona? Eu vou colocar, por exemplo, de trembolona, só um exemplo, né? Não faz sentido. Eu prefiro muito mais eu colocar mais testosterona e um pouquinho de outras coisas, se for colocar alguma outra coisa, do que o contrário, entendeu? Eu acho que tudo começa com a testosterona. Entendeu? Sim, Você sabe por que ele não está me perguntando isso? Eu vou te dizer por quê. Porque a gente já saca. Lucas Tadeu, sabe que está perguntando isso? Que eu já até fui no seu Instagram, porque quando eu vi a pergunta, você está começando nesse mundo aí, então provavelmente você não quer. Ele quer usar alguma coisa, mas não quer usar. Não quer fazer injeção. Isso tem todo dia, isso tem não sei o que ele quer. Aí quer tomar uma oxandrolonazinha, um negocinho assim, que é moralzinho. Essa pergunta desde a época do Orkut é a mesma pergunta, só que feita de uma outra forma. Então, se eu estiver enganado, você me desculpa, tá? Vamos resumindo aí, então é o seguinte. Pensou em usar ergogênico, testosterona. Ponto. Agora, se vai ser low dose, high dose... Falando de homens, né? De homem, lógico. Até porque a pergunta é feita por homem. Então imagina, a gente já faz essa... porque já falar, porque senão alguma moça tá vendo aí... é mesmo, já testosterona, vai levantar tudo namorado, já que você... Já quer usar... Já que você vive... Ué, que é isso? Chega em casa... ela tá o Pedrinho lá, você tá igual você aqui mais cedo com penteando a barba, aí não dá, né? Aí não dá. Vamos lá. Então, esse aí passou. Vamos ver aqui o próximo. Fábio Júnior. Pode pular. Você tem sobre dizer peptídeos. Eu não vou delongar muito sobre peptídeos aqui e eu acho que é um tipo eu nem tenho muito conhecimento sobre peptídeos. Acho que é muito vaga. Eu acho que é o seguinte, só para não deixar ele também no vácuo totalmente, bonzinho. Se você quiser usar peptídeo,
GH, velho. Vai usar o GH logo uma vez e pronto, acabou. Junta dinheiro e compra GH. Ponto. É a mesma mentalidade que eu tenho. Por quê? Você tem ali GHRP, CJC, Ipamorelim, é tudo pedaços do GH, então você pega o GH logo e toma ou pedaço, como é o caso do GH Frag, ou então precursor. Só que a questão é a seguinte, você precisa de um conhecimento avançado. Por quê? Usar isso. Porque você está trabalhando com otimizar suas secreções naturais de GH. Então o que acontece? Tem a questão de influência das refeições. Qual horário que você vai administrar? Exatamente. A refeição que você vai fazer. Então, pronto, resumindo. Junta um pouco mais e compra o GH. Ou então faz o seguinte, não pensa nisso, não faz igual o Marcão, usa só hormônio durante um bom tempo. E depois você depois de, sei lá, uns 15 anos, né, Marcão? Treinando. Se você tiver um conhecimento mínimo, pelo menos, sobre principalmente um lastro fisiológico e estrutura que demandem, vamos dizer assim, o GH, porque até você precisar de GH, vamos dizer assim, nossa, tem muita coisa para fazer. Mais um aqui também, Ilo Weber. Você usa semanalmente 400mg sem fazer TPC? Primeiro que, provavelmente deve estar falando de testosterona, né? Sim, eu espero. Ele deveria ter colocado aqui 400mg de quê, né? Porque 400mg eu posso estar usando de trembolona, de deca, de vários. Mas eu acredito que ele deve estar falando de testosterona, até porque ele falou de TPC. Eu diria que sim. Também é uma pergunta meio vaga, vamos ser mais breve também. Eu particularmente falo assim, se essa pergunta foi direcionada para mim, quando eu não estou utilizando doses um pouco maiores, que já faz muito tempo já, porque já tem tempo que eu não compito e eu estou mais tranquilo nesse sentido, mas quando eu não estou utilizando doses maiores, eu me mantenho em cruise, né? Então, ou seja, quando eu não estou em blast, eu estou em cruise. E quando eu estou em cruise, eu utilizo uma dose mais ou menos em torno disso, 400mg de testosterona, porque, segundo estudos, a proporção, como a gente já falou em outro vídeo, na verdade, a proporção de aromatização relativamente, você aromatiza menos com até mais ou menos 600mg do que seria com uma dose mais baixa. Então o pessoal às vezes utiliza ali 200, 300mg achando que está fazendo bem. Vantagem, mas na verdade está sendo desvantajoso. Inclusive a gente tem um vídeo, né? Exato, temos um vídeo sobre. E de um ponto de vista de, por exemplo, perfil lipídico, agressão ao corpo de maneira geral, aumento de pH, esse tipo de coisa, o aumento de 300 para 400mg, por exemplo, isso não vai gerar problemas e vai trazer muito mais bem-estar, possibilidade de manutenção de massa magra vindo de um protocolo mais pesado, por aí vai. Então eu prefiro. E a questão do TPC não existe, né? Porque se é blast TPC é burrice. Então, TPC é burrice, por favor. TPC, sabe quem faz TPC? Christian Bale. Christian Bale faz TPC. O cara vai lá, vocês sabem quem é Christian Bale? Batman, né? Então o cara vai lá, faz um papel tranquilo, fez ali um protocolo para ficar sinistro pro filme. Beleza, fez o papel dele, fez o que tinha que fazer, acabou, faz TPC. Ou seja, é algo muito específico que ele vai fazer 1 ou 2 vezes na vida dele. Agora, se você está pensando em iniciar o uso de ergogênio, está pensando para fazer um TPC? Não, é aquele negócio. Você vai deixar de ser natural para voltar a ser natural? Você está puxando o freio de mão, acelerando o carro, entendeu? Você não sai do lugar. Você vai lá, você até tem ganhos durante 2, 3 meses, depois você joga tudo no lixo. Você tem que pensar a longo prazo, você tem que ter um planejamento sólido, entendeu? Então, senão você está vivendo ali no agora, entendeu? No oba-oba, na gracinha, na brincadeira. Fazer um ciclo com uma festa, hein? Aí não dá. Vamos lá. Acredito que uma pessoa... Adal Machado. Acredito que uma pessoa com BF alto poderia ficar muito tempo em uma dieta sem refeed? Bom, essa pergunta também é meio... Mais ou menos... Eu também falo o seguinte... Se o BF está alto, você deve ficar em uma dieta sem refeed. O refeed é o quê? O cara que tá murcho. O seu refeed é essa banha aqui, essa bola de banho, esse é seu refeed. Você tá cheio de se o seu BF tá alto, o que você mais tem é refeed aí, ó, pra queimar na barriga. Igual eu, quando eu tava lá, na época que você me ajudou, você lembra? Quando eu tava gordinho, que eu era bem gordinho. Você me ajudava com dieta, tá muitos anos atrás. Nossa, 2009, época do orgulho. Então, pois é. Naquela época lá, você lembra quando eu falava pra você, ô Marcão, deixa eu comer uma bobagem assim, cala a boca e segue a dieta. Deixa essa banha aí, é o seu filho. Tá bom, tranquilo, fazer o quê? Mas cada um no seu quadrado. Faça por merecer. Quando eu dou um vacilo na dieta e dou uma engordadinha, 3 tapas na cara, segue a dieta, faz o que tem que fazer, entendeu? Vai haver um momento que você vai merecer isso. O refeed é o quê? O refeed é o quê? Você tá com falta
de carboidrato, com falta de... Se você tá com BF alto, Exato. você tá... O mais que você tem ali Agora é aquela coisa. Não, tudo bem, mas meu psicológico está pedindo. Não, tranquilo. Uma coisa, outra coisa. Aí não é refeed. Aí é manutenção psicológica. Mas vamos pelo menos honrar as nossas escolhas, honrar o que a gente está fazendo. Porque assim, a gente tem que ter hombridade, brilho, entendeu? Então assim, não, beleza, eu vou comer isso aqui, não é porque meu corpo precisa, não é porque sei lá o que de leptina, não. É porque eu quero. Tenha pelo menos isso, não, porque eu quero, porque psicologicamente eu vou fraquejar se eu não comer. Beleza. Tranquilo, aí você acha ali sei lá, de tanto e tanto tempo você percebeu que você precisa e tal, tranquilo, mas pelo menos seja sincero, entendeu? Não fica se enganando. Vamos lá, próximo aqui. G. Brichese. Qual tempo em média é relativamente seguro, na sua opinião, para manter um blast? Olha, isso aí é muito individual. O que você diria? Eu não gosto de fazer um blast muito longo, mas... Ano passado eu tive uma sequência de 7 campeonatos, basicamente um atrás do outro. Como é que você deixa de fazer um blast tendo um campeonato atrás do outro? Não, você só vai regredir se você... Então o máximo que eu fazia era pós-campeonato, na verdade na semana da finalização a gente já tira os injetáveis. Aí você já tem aquele mantém só os orais. De tirar depois, né? Isso, então passava o campeonato, a primeira semana... um cruise mais ou menos de leve e depois blast de novo. Então era basicamente uma semana só com orais e uma semana com doses baixas. E depois já voltava de novo. Então era só aquele freio. Só para dar uma segurada e vai de novo. Até porque a gente sabe do up regulation. Exatamente. Senão ia chegar no final do ano e eu ia estar tentando mandar 10 gramas de negócio, se eu não fizesse esse freadinho aí para dar uma voltada para ir de novo. Então, na verdade não é nem up regulation, você simplesmente se acostuma. Não vou nem dizer saturação de receptores, não. Simplesmente você se acostuma aos estímulos, como qualquer coisa no corpo. Então é bom você dar um passo para trás para dar 2 para frente. Exato. O que eu posso dizer, assim, mais objetivamente? Isso aí já tem estudos já sobre isso. Geralmente os protocolos do maior, não vou dizer estudos com relação a isso especificamente, mas dá pra gente gerar essas conclusões baseadas em estudos orientados em situações normais. Aquela pessoa que sofreu um acidente de se queimou, enfim, aí você tá fazendo ali o uso de testosterona, nandrolona, enfim, verificaram que nas primeiras semanas há um reganho de massa magra e tal, depois isso tende a estabilizar. Então a gente trazendo isso para o mundo real, para a prática, no fisiculturismo, percebe-se que geralmente ali as primeiras 8, 12 semanas você tem os maiores ganhos, depois isso tende a estabilizar. Por isso que sempre foi meio que padrão durante um tempo, protocolo ali de 8, 12 semanas, né? Então assim, o que eu particularmente acho interessante? Realmente isso, em torno de 12 semanas mais ou menos, só que eu gosto de colocar ali mais um tempo, mais 4 semanas ali, para consolidação dos ganhos e para já fazendo uma transição para o cruise. Então, em média, eu gosto de trabalhar com blast em torno de 12 a 16 semanas. Por quê? Essas 4 semanas a mais, 16 semanas no caso, seriam mais para... A gente não está pensando mais em ganhos, a gente está pensando em consolidar, segurar, estabilizar, para fazer a transição gradativa para o cruise e já ter uma possibilidade maior de manter aqueles ganhos. Entendeu? Passou muito mais do que você está fazendo hora extra, entendeu? Aí você já está começando a coletar mais colaterais e menos ganhos. É claro que existem exceções, como por exemplo um atleta que está passando de uma competição para outra, esse tipo de coisa. Mas geralmente é excelente raciocínio. Pablo Leone, 60 IGH semana por 8 semanas, com protocolo de testosterona, androlona e de anabol. Dá para fazer uma mutação de leve? Bom, pela foto dele aqui, parece que ele é atleta. Ele conhece fisiculturismo. Então, bom, o que seria essa mutação de leve? Depende, né? Depende, é muito particular isso, né? Porque se você pegar um cara que nunca treinou, ele nem tem que usar isso. E outra coisa também que é importante levar em consideração, cara, você pode usar, já chegou um aluno na minha consultoria que, tipo assim, eu fui abrir a ficha de inscrição,
Aí eu sempre pergunto, o que você já utilizou? Se você já utilizou algo. Aí tá lá assim, testosterona, nandrolona, bolderona, metandrostenolona, oximetrolona, estanozolol, GH, insulina. Eu falei assim, que isso, cara, mutante, né? Eu vi as fotos dele, não tô desmerecendo ninguém não, por favor, tá? É só um exemplo. Então você vê, não bate. As fotos não batem com aquela quantidade de ergogênicos. Às vezes eu vejo casos de tipo assim, de aluno, você mesmo assim, sei lá quantos anos de treino, usando tipo assim, muito pouco até então. E aí eu fui ver, porra, velho, que isso? Cara, você lembra que você falava assim, não, faz um ciclozinho com Durateston, e nem fazia TPC, né? Tipo assim, deixa pra lá. Aí, pô, você vai ver o shape do cara no campeonato, porra, o cara tem um shape muito bom pra quantidade de coisa que ele usa. Você usava muito pouco, tinha um shape muito bom. Mas aí você vai ver, se eu vou treinar com você aqui, tipo assim, igual você falou, é muito difícil o cara conseguir treinar com você mais de uma semana. O cara já pede arrego. Entendeu? Então assim, você vai ver a ética de trabalho do cara, você vai ver a consistência, disciplina, o comprometimento dele, e você junta isso com a genética, tem pessoas que realmente têm uma resposta fraca aos ergogênicos e outras não, né? Eu sei que é meio que isso é um papo muito de tipo assim, de desculpa, né? Minha genética não é boa, mas existem realmente situações em que os estímulos não geram bons resultados nos indivíduos, isso aí acontece. Na verdade não é que não vai gerar resultado, vai gerar menos. Um resultado menor, mas aquém do que... Mas se o cara realmente, né, trabalho duro, treinar mesmo de verdade, seguir dieta, não tem como não ter resultado. Ele vai ter resultado, pode não ser o que ele quer, mas vai ser um resultado. Mas vai ter algum resultado. Ele vai ser a melhor versão de si mesmo, isso, com certeza. Algum resultado ele vai ter. Agora, assim, por que é complicado esse negócio de, dá para fazer uma mutação? Por quê? Você pode sim. Com isso que você falou, vamos lá, 120 de H na semana, isso significa que você pega 7... 8 I mais ou menos por dia. Mais ou menos 8 I por dia, ok. Então vamos colocar 6, uma média de 6 a 8 I por dia, isso é bastante GH. Né? Com testosterona, nandrolona e de anabólico, assim, é basicamente o conjunto para crescer, né? Comendo igual um mamute, treinando pesado, eu diria que sim, com certeza, não vou dizer 8 semanas, é complicado você falar de 8, porque 8 semanas numa visão ampla da coisa não é nada. 2 meses, entendeu? Ainda mais para crescer, porque secar em 2 meses você faz muita coisa. Agora crescer construir é mais difícil. Mas eu posso dizer assim, que falando de protocolo, falando só do protocolo. É um protocolo. Se fosse você fazendo o protocolo, seria uma boa resposta. Sensacional. Pronto. Então acho que realmente é um bom eu fiz basicamente um próximo disso. Teve uma resposta muito boa, eu lembro da época. Foi a primeira vez que eu usei o GH. Aquela vez que você explodiu seco, né? Pô, dei um up assim, sensacional. Realmente foi uma mutação de leve. Foi uma mutação de leve. Pronto, então tá respondido. Vamos ver. Dietas da depressão. Quais estratégias você acha válida para afinar a cintura e para diminuir retenção especificamente na parte abdominal? Bom, é a mesma, parecida do outro cara lá de afinar a pele e tal. Usa, essa aqui é específica para a região abdominal, né? Faz aí uma preparação no campeonato que você vai... A cintura vai afinar. Mas assim, falando da cintura específica, o que você tá passando recentemente? Que, você lembra que a gente tinha conversado? Gordura visceral. Então, diminuir a gordura visceral. Sim. Entra aí uma oxandrolona, ajuda nisso. Oxandrolona pode ajudar. Fazer mais aeróbico. Muito aeróbico. É basicamente o que eu acabei de falar. Exato. Uma preparação para o campeonato. Uma preparação. O que você faz numa preparação para o campeonato? Mas geralmente, cara, não é tão óbvia essa questão da oxandrolona. Né? Mas utiliza-se oxandrolona, faz-se o aeróbico todos os dias. Muita prancha. Para fortalecimento do abdômen. Transverso do abdômen, para segurar os órgãos, segurar o peritônio, né? É mais ou menos isso, então. Então é muito cardio. Muito foco no transverso do abdômen, muito cardio, talvez oxandrolona. E uma oxandrolona para ajudar mais ali. A questão da gordura visceral, se for o caso. Metformina também pode agregar. Sim. O glifage. Isso, beleza. Inclusive esqueci de tomar o meu hoje. Daqui a pouco tem que tomar. Vamos lá, João Pedros Dias. Você poderia falar um pouco sobre low doses e iniciantes? Assunto muito difícil de Tem que ser uma pergunta direcionada, galera. Tem que ser uma pergunta direcionada. Poderia falar sobre... É muito amplo quando vocês colocam assim, fale sobre. Não, é pergunta. Uma pergunta direcionada. Então, João, desculpa, realmente a gente vai ter que pular a sua pergunta.
Tem outra dele aqui. Poderia falar de recomendações de livros que você acha essencial a todo marombeiro? Eu não leio livro, eu tinha falado sobre isso no meu Instagram. Geralmente eu vou nos estudos e artigos. Vejo embasamento. Vejo a bibliografia, aí eu vou lá, digamos que eu tô lendo sobre insulina, eu tô lendo um artigo sobre insulina. Aí tem uma bibliografia, tipo assim, eu vi uma citação que é interessante, que é bacana eu me aprofundar naquilo ali. Eu vou lá, eu vejo qual que é aquele livro que foi utilizado para fazer, que eles tiraram aquela citação. Vou lá, baixo aquele livro, ou baixo aquele artigo, enfim, estudo aquela parte específica e pronto. Eu não acho, da forma que eu estudo, eu não me prendo muito a um livro específico. Apesar que tem alguns livros bons, um até que eu te emprestei uma vez. Aquele do médico. Mas é tudo em inglês. Tudo em inglês. Livro em português, esquece. Enciclopédia do Arnold, bastante interessante. Falando de medicina mesmo, tem o Bases Farmacológicas da Farmacêutica, da Bases Farmacológicas Terapêuticas, acho que é isso, não me engano. Do Goodman Gilman, né? Tem o Guyton e Hall, mas assim, são livros, né, mais básicos e extremamente amplos. No caso aqui, é que assim, é essencial todo marombeiro conhecer. Bom, vamos dizer então, Enciclopédia de Bodybuilding do Arnold Schwarzenegger. Eu acho que seria um livro essencial, eu acho que é muito interessante, uma ótima leitura. Todo mundo deveria ler, realmente. Próximo aqui, Leonardo Luzvardi. Depois de um longo tempo em cruz, dá para religar o eixo e parar com o uso? Esse deve estar querendo engravidar amanhã. Dá, sim, dá, mas não é garantia. São presas. Então, você está lá 10 anos usando. Um dia, pode ser que você queira parar e dê tudo certo. Geralmente não tem problema não. Tá? Usa HCG, aqueles outros fitoterápicos que ajudam a testosterona. TPC normal, né? Fazer TPC normal. TPC mesmo. E assim, haverão algumas raras ocasiões que pode ser realmente que gera um problema permanente. Isso. E aí, TRT, o resto da vida. Realmente. Mas assim, são exceções. Geralmente vamos lá para o próximo aqui. Júnior Andrade HLB. No Blast ou no Cruise, HCG ou não é necessário? Só se quiser dar um reset caso um dia tenha que parar. É mais ou menos o que a gente acabou de falar ali da outra. Se você está em Blast e Cruise, HCG é jogar dinheiro fora. Ou então estético. Nós sabemos por quê. Não preciso nem te falar. Estético pode ser, se você quiser dar uma melhorada ali esteticamente falando. Né? A bolinha tá assim. Aquela bolinha de gude ali dá um up, beleza. Mas. Então, no caso, é só se realmente você quiser parar um dia e voltar a produzir natural. O que eu acho interessante, Marcão, aí já entra muito em empirismo, já não é muito científico. Talvez ali uma vez no ano, você dá uma parada total, tira ali igual você faz, às vezes depois do campeonato, dá uma parada total. Coloca HCG sem usar nada. Depois que já passou, você calcula a minha vida de tudo, já limpou o organismo, você entra com HCG, faz ali fica um mês natural, total, depois volta. Talvez por desencargo de consciência, ali uma vez no mês, uma vez no ano, você dá uma religada ali, volta a produção normal, LH, FSH volta ao normal. Talvez isso sirva para amenizar, porque assim, a verdade é que muito do que a gente fala não é extremamente conclusivo. Não existem estudos com marcões, não. Vamos colocar aqui 20 marcão aqui, entendeu? Para usar testosterona igual doido por 20 anos, depois vamos ver o que acontece, entendeu? Não tem isso. Então, assim, o que a gente faz é muito ali do empirismo e também de conclusões lógicas, né? Então, é uma possibilidade. Antônio Neto, 31. Masteron substitui anastrozol? Bom, o Masteron, ele ajuda um pouco, né, no E2, segurar ali. Ele não substituiria, não. Não diria que substitui. Por quê? Porque o anastrozol, ele vai se prender o estrogênio. Ele realmente é anti-aromatizante. Não vou dizer que ele é nem anti-aromatizante. Na verdade, ele não vai inibir, ele não vai acabar com a aromatização. A aromatização, ela vai continuar acontecendo. Só que ele vai se prender ao estrogênio circulante e impedir a ação dele temporariamente, com a camisa de força ali no estrogênio. Por isso que tem o rebote. Parou de usar anastrozol, aí ele solta e volta o estrogênio e regaça tudo. O Masteron compete pelos receptores. Exatamente. Então ele pega o receptor e não deixa o estrógeno. Exatamente. Então, ele assim, também ajuda. São mecanismos diferentes para atingir resultados parecidos, mas substituir não.
Então vamos lá. É um complemento. Sidney CS 85, chegando à conclusão que ciclo e TPC é uma má ideia. Essa mesma concepção poderia ser aplicada no uso contínuo de T3. Eu falo, você fala. Ó, eu não uso T3, então essa deixa pra você. Então, o pessoal pergunta muito sobre T3, T4, até porque eu tenho hipotiroidismo e eu falo muito sobre esse tema. Então, assim, eu particularmente, eu faço uso contínuo de T3, até porque eu tenho hipotiroidismo, não precisava de ser T3, na verdade não é conduta médica padrão no Brasil se utilizar T3 para tratar hipotiroidismo, é T4, né, por vários motivos. Mas assim, falando do meu caso, eu utilizo o T3 para tratar a minha condição. Primeiramente, no meu caso, não faria sentido nenhum eu parar. Agora vamos falar de uma pessoa normal que por fins estéticos iniciou o uso de T3. Olha só, veja bem, eu vou parar de usar T3? Não, porque eu estou tratando a minha condição. Significa que eu tenho que abusar de T3? Não. Significa que eu tenho que usar o que eu tenho que usar. Se, dependendo do caso, eu quiser colocar um pouquinho a mais, em alguns momentos eu posso colocar um pouquinho a mais. Então, a partir do momento que você colocou testosterona, você fez essa decisão de colocar testosterona, não faz sentido você parar, ao meu ver. Da mesma forma que se você não tem condição nenhuma e você colocou o T3, então, qual que é a lógica de você ter um metabolismo super, afiado durante um tempo e depois tirar o T3 e ficar ali 3, 4 semanas ou até mais com o metabolismo no chão, sentindo lixo, enfim, para depois voltar ao tempo. Então fica aquela coisa, vai ter um rebote. Aquele alto e baixo, de certa forma assim. Então fica aquele alto e baixo. Eu sou preso muito pela estabilidade. Colocou, começou, não precisa. É porque o pessoal pensa assim, o pessoal ao invés de tirar completamente, só reduz. O pessoal faz essa associação de usar um pouquinho, depois aumenta um pouquinho, numa certa época que você quer ali dar uma acelerada a mais no metabolismo. Passou aquela época, você dá uma diminuída, ao invés de tirar totalmente. Exato. É igual o Blessing Cruise. Blessing Cruise é isso. Exato. E só que quando eu falo de não existe TPC, o pessoal acha que o cara vai estar ali, ó, blá, 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 socando veneno. Não, cara, é isso aqui, entendeu? É um talento, é um cheirinho. É só para manter, entendeu? O pessoal faz muito essa associação de usar com abusar. Então o T3 é a mesma coisa, não precisa de ficar ali usando doses, você vai morrer, realmente, você vai ter problemas graves se você continuar assim. Você vai apenas utilizar o mínimo necessário, que seria ali para manter quando você não estiver numa situação que você está utilizando mais. Entendeu? Para quem faz isso, né? Porque lembrando que eu não estou recomendando nada. Você não fala, o Marcão não precisa de Marcão, é um cara que ele tem um metabolismo muito acelerado já naturalmente, ele coloca o T3 nele e ele fica mal. Eu, particularmente, já tenho genética de gordinho mesmo. Olhar pro doce e já engorda. Até porque você já tem essa condição também do E tem a condição de hipotireoidismo, ou seja, eu tenho uma doença, tenho uma condição, eu tenho que tratar, eu tenho que usar. Então, enfim, é outra situação. Jonatas Marques, aumentar carboidrato para estimular a leptina faz algum sentido? Vejo alguns nutricionistas dizendo que sim, mas pelo que sei, a leptina é muito mais estimulada pelo tecido adiposo do que por carboidratos. Essa aí eu nem sei responder. Tá. Leptina é regulada pelo percentual de gordura e pela ingestão de calorias de uma maneira geral. Então, se você está com, sei lá, 20% de leptina, 20% de gordura, e aí você reduz drasticamente para 8%, você vai ter uma queda dos níveis de leptina. Ok? Se você está muito tempo 8%, ele vai estabilizar e que ele vai se tornar o seu normal. O seu set point está até ligado a isso também. Né? Então, carboidrato, claro que evidentemente você aumenta a ingestão de carboidrato, você vai aumentar a sua ingestão calórica. Sim. Então, evidentemente você vai ter algum impacto. Então, como todo mundo sabe, né, a gordura ela tem mais caloria do que o carboidrato. Então, se você aumentar a gordura... Então, você também vai ter um impacto na leptina. E então, maior até do que o carboidrato, porque a gordura é mais calórica. Exato. Tanto que se você quiser dar um choque metabólico, assim, pensando de um ponto de vista de leptina, você fica ali uma semana... Tira o carboidrato e joga a gordura. Não, ou os dois. Ou você pega uma semana ali, igual pós-campeonato, ele regaça... A gente faz muito isso no pós-campeonato, que é o rebote. A gente até, às vezes, quer esse rebote. Exato. Você faz um rebote bem feito, comendo bem, não precisa nem de ser lixo, não. Tipo assim, você está acostumado a comer muita comida. Isso aqui de arroz, aquela montanha de arroz e tal, e blá, blá, blá. Comer até na panela. Na panela. Na panela com você. Entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer? Então, sim, para os dois, né? Tanto carboidrato, qualquer macro. É mais comida de uma maneira geral, entendeu? E aí tem uma questão do percentual de gordura que é outra questão. Então, assim,
Tenha mais comida por tempo suficiente. Não é só um dia ou uma refeição, não. É pegar ali, digamos que você está na dieta restrita há muito tempo já, como já foi um caso de um aluno meu recente que tava ali comendo acho que 1.300 calorias, entendeu? E tipo, tinha muita gordura para sair ainda. E o médico que acompanhava ele tinha colocado ele para comer mais ou menos umas 1.300, 1.200 calorias. O menino estava morrendo, já tava assim, tava aguentando, mas fazer o básico, né? Então a gente aumentou a ingestão calórica dele, aí vem essa questão da leptina e tal, ele tá se sentindo melhor, o metabolismo. Depois caiu de novo para ele continuar. Aí regulamos tudo, né? Colocamos ordem na casa, depois voltou de novo, né? Aí a gente, né, tudo voltou ao normal, a gente começou a reduzir depois. JP Feitosa, qual seria a quantidade de proteína e gordura para um harmonizado? Harmonizado. Em off. Vi aí uma resposta sua, moderada baixa, e gramas por quilo, quanto seria? E para indivíduos com metabolismo mais lento, endomorfo, acha mais válido mais gordura e menos carboidrato? Uma pergunta de cada vez, né? São duas. Vamos lá, então primeira coisa, quantidade de proteína e gordura para um hormonizado em off. Proteína, a gente fala em torno de 3 gramas por quilo. Vou começar com você, depois ele. Eu acho 3 gramas por quilo já tá bom, suficiente para um off. Certo. Gordura é meio... Não tem muito um padrão, não. Eu acho que seria mais pelo feeling mesmo. Tá. Eu não gosto de usar muita gordura mesmo no off, não. Eu gosto de usar mais carboidrato. Certo. E gordura deixar ela mais baixa mesmo. Só para manter ali, né, funções mais, né, básicas que a gente precisa, né? A gente precisa de um pouco de gordura. Né? Bom, vamos falar... Principalmente porque é um hormonizado, ele já tem a testosterona alta. A gordura entraria para um natural... mais para o natural do que para o hormonizado. Porque precisa de gordura para sintetizar, né? Colesterol para sintetizar testosterona. Não, perfeito. Bom, o que eu posso dizer, Marcão? Ingestão de proteína, num off, na minha visão, em torno de 2 gramas, uma média de 2 gramas, por quê? Porque a gente tem muito carboidrato e carboidrato é poupador de proteína. E aí o que acontece? Você joga muita... Porque as pessoas pensam o seguinte, se eu vou colocar hormônios e hormônios vão sintetizar mais proteína, né? O músculo não deixa de ser proteína, né? A gente vai sintetizar muito, eu vou comer mais proteína, vai sintetizar mais. Só que eles esquecem que os hormônios têm a capacidade de reduzir a degradação proteica consideravelmente. Então você desperdiça muito menos proteína. Aquela mesma proteína que você está comendo, você tá desperdiçando muito menos, você está aproveitando muito mais. Então existe uma lógica que não, beleza, quanto mais é melhor, só que mesmo assim ainda existem muros que a gente bate que não adianta a gente forçar muito. E aí você coloca muita proteína, essa proteína ela só vai servir para ser uma urina cara. A verdade é essa, entendeu? Então eu prefiro utilizar uma proteína normal 2 gramas. 2 gramas por quilo, que é até um padrão, e joga carboidrato lá em cima, gordura média para baixa, porque justamente igual você para manter as funções. Só manter as funções. Então é um azeite ali que é interessante do ponto de vista de perfil lipídico, gordura do óleo de peixe, uma pasta de amendoim, um pouquinho de pasta de amendoim. Claro, evidentemente vem um pouquinho de gordura ali da carne. Só que eu não vou ficar comendo aquela picanha com uma chulapa de gordura. Pois é, não. Eu como mais igual, por exemplo, quando eu falei com você, tô zerando a gordura. Bom, é um zerar que não é zerar, porque eu comia frango. Frango tem pouca gordura, muito pouca, coisa assim, quase não relevante. Mas tem uma gordura, só que eu não considero que é uma gordura tão pouca que então exato. No caso zerou para todos. Praticamente zerou. Não tá comendo nada ali, aquela 2 colheres de azeite, você realmente não tá. Isso aí não tá, e já tava assim. Então é isso, azeite, vai sendo parar, óleo de peixe, esse tipo de coisa, entendeu? E realmente colocar mais carboidrato, utilizar mais os carboidratos a nosso favor, mesmo em cut. No caso ele falou off, mas às vezes em cut mais carboidrato, proteína só realmente o necessário. Exatamente. Entendeu? Lucas Oliveira Pula esse cara, pode pular, depois corta, viu? Corta esse cara aqui, ó, não responde nada desse cara não, esse cara é um cuzão. Não gosto dele não. E se eu esquecer de cortar? Corta aí, esse cara é cuzão. Não só ele é cuzão, como eu já li essa pergunta, tipo assim, muito em prática a gente respondeu. Guilherma Nocolares. Bruno Pina, poderia falar como funciona os cálculos de uma dieta de carb cycling? Carb ciclo, né? Pode informar comigo funciona os dias de alto e baixo. Tá. Ele quer pode saber... informar para mim, né?
Pôr em forma comigo? É meio complicado, é meio difícil isso aqui ainda. Tá, mas vamos lá, ele quer saber como funciona dieta de carb cycling. Isso. E quer que você informe a ele como funciona dia de alto e baixo. Tá. Como que você trabalharia ali. Então, eu acho o seguinte, carb cycling eu uso carboidrato alto nos dias de treinos mais pesados, tipo perna ou ponto fraco. claro, aprendeu comigo, então não tem nem de falar, só deixar ele responder. E os carbos baixos no dia, tipo, não treina, ou no braço, que é um músculo que já é meu ponto forte. Sim. Eu usaria isso. E nos outros dias o normal, né? O dia off seria um dia de baixo carbo. Quase zero. Um dia de treino leve. Algumas vezes até zero mesmo. Ou até zero mesmo, dependendo No dia do caso. sem treino, não vai treinar? Dependendo do caso, dependendo da fase que você tiver. Né? Então, dia de sem treino é um dia zero carbo ou baixo carbo. Um dia de treino normal ele seria um dia de carbo médio. E uma ou duas vezes na semana, com ponto fraco, dia de treino mais intenso, carbo alto. A lógica é mais ou menos essa. Ele falou sobre cálculos de uma dieta de carb cycling. O cálculo seria mais ou menos o que ele quis dizer. Eu acho que é tipo assim, o que seria carbo alto, o que seria o carbo baixo, quanto você tira a mais, quanto você põe a mais, como que você calcula esse... Eu não tenho cálculo, eu não tenho um cálculo vou seguir essa fórmula aqui. Na verdade, eu faço muito difícil usar alguma fórmula para alguma coisa. Vai muito do indivíduo, entendeu? Se o seu dia de carbo alto, a gente percebeu que 500 gramas de carbo para você já tá bacana, então um dia de carbo médio seria tipo uns 350. Para que eu vou arrancar muito mais? Eu acho que um carbo médio, a gente sai de 500 para 350. 500 está no limite, 350 seria a média, 200 seria tipo baixo, no seu caso. Agora o indivíduo que 300 é alto, talvez o baixo dele seria 150, seria 100, né? Depende muito do objetivo. Da fase que ele se encontra, do grau de choque que eu quero criar naquele dia. E engraçado que você falou exatamente o que eu estava utilizando até pouco tempo atrás. Você tava com... Que o carbo alto era 500, o meu normal era 350 e o baixo era 200. Tá vendo? Porque a gente tem conexão já, a gente já sabe já. Vamos lá então. Você entende? Gabriela Mota, como controlar a dilatação abdominal no período de off, já que as calorias e as quantidades de comida ficam mais altas? Marcão, aí com você, hein? Dilatação abdominal é um pouco complicado. Eu basicamente gosto de fazer o quê? Às vezes, se você está achando que está com muita comida, come mais vezes no dia. Porque aí as refeições ficam menores. Verdade. Por exemplo, teve a época que eu fiquei com a barriga bem dilatada, fazia IF. Aí você vai fazer 4 refeições, você tem que bater 5.000, 6.000 calorias com 4 refeições. Muita comida. Cada refeição é uma tigela de comida. Não beber água, não beber líquidos durante a refeição. Deixar para beber assim, só um pouquinho, só para descer a comida. Beber depois. Não deitar logo após comer, para digestão, né? Fazer a digestão. Para a digestão funcionar melhor, o processo digestório de uma maneira geral. Que eu posso colocar enzimas digestivas que ajudam, né? Fibras, né? Uma dieta com pouca bobagem, de forma que seu corpo consiga assimilar os nutrientes mais rápido, mais fácil. Mais limpa, né? Uma dieta mais limpa, né? Eu acho que tem muito nesse sentido mesmo. E claro, como você mesmo disse, o volume de comida. Por exemplo, se eu posso comer arroz branco, para que eu vou socar batata doce? Batata doce vai ter gerar muito mais volume. Vai ser muito mais volume de comida para ter o mesmo tanto de carboidrato. Exato. Então, eu prefiro usar alimentos menos, né? E inclusive eu mesmo, num final de off, que é muito mais caloria e muito mais quantidade de comida, às vezes utilizava até sucrilhos. Que, tipo assim, você come isso aqui de sucrilhos, é 30 gramas já de carboidrato, macronutrientes. Para você ter a mesma quantidade em arroz e não deixa de ser um alimento bom para você. É milho, né? Milho com tipo, um off, não vai fazer tanta diferença assim. Exatamente. JuniKJR. Treinamento para desenvolver pontos fracos. Quais estratégias usar? Necessário diminuir o volume de treino de outros grupamentos ou até mesmo deixar de treiná-los por um período para aumentar o desenvolvimento do músculo-alvo? Essa eu vou deixar com você. Cara, eu sou do tipo assim... Nunca deixar de treinar nada. Igual eu já te falei, tem um outro vídeo do meu braço que o pessoal fala assim, você tem que treinar de 15 em 15 dias porque seu braço é muito desproporcional ao resto do corpo. Que fique desproporcional, velho. Eu não vou deixar de treinar de jeito nenhum.
Dia de treino é sagrado, eu não vou passar para 15 em 15 dias de jeito nenhum. Eu acho que o que você pode fazer para melhorar ponto fraco é naquele dia você ter uma ingestão calórica um pouco maior, né? Igual no caso da perna, faz um carbo alto, por exemplo, e, porra, velho, se mata no treino. É aquele treino que você tem que falar assim, porra, hoje eu vou sair daqui, nem sei se vou sair vivo. Tem que se matar mesmo você no treino. Você tem que, tipo assim, separar o dia da semana, um momento que... É aquele treino que você tem você tem que acordar no dia já pensando, nossa, hoje é aquele treino. Puta que pariu, você já tem que ter medo do treino. Você já tem que acordar, tipo assim, nossa, hoje é aquele treino. Puta que pariu. Você já tem que ficar com medo do treino. Porque aí você pode ter certeza. Se você tem medo daquele treino, é porque o treino é daquele jeito. E aí você vai ter um desenvolvimento melhor. Né? Já que é um ponto fraco, você tem que destruir. Com certeza, verdade. Eu acho que seria mais isso mesmo. E não tem que necessariamente diminuir o volume de outros treinos, não. Eu não diminuiria. Eu iria intensificar mais ainda o ponto fraco. Sim. Só isso. Então aumentar a frequência, dependendo do caso. Sim, talvez. Panturrilha, por exemplo. A perna, por exemplo, eu malhava uma vez, eu tô malhando duas. Panturrilha é um grupo muscular que... Você pode treinar todo dia, eu falo assim, na tibial anterior, o gastrocnêmio, o sóleo, são todos músculos que são muito resistentes. Você pode treinar então mais. Você pode treinar até, dependendo do caso, até todo dia. Dia sim, dia não. Agora já, por exemplo, costas. Já precisa de mais. Mas você pode fazer, por exemplo, igual eu fiz para perna. Um dia com ênfase no quadríceps, dia com ênfase no posterior. Costas dá para fazer. Um dia com ênfase na asa, um dia com ênfase no miolo das costas. Na remada. Sim. Então dá também para fazer. Supino, peito. Um dia só supino, só exercício de supino. Outro dia só de abraço. Só abraço. Fly, voador, crucifixo. São maneiras são variações. De variações ali. Sim. Vamos lá. Borba Felipe. Em cruz eterno, vale a pena administrar a testosterona via subcutânea? Acho que seria dia sim, dia não, né? Dia sim, dia sim? 10. Então é todo dia. É o novo todo santo dia. É todo dia, né? Para manter níveis mais estáveis e reduzir colaterais. Eu acho que testosterona via subcutânea não é uma boa ideia, não. Eu acho que é o seguinte, a galera, assim, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas o pessoal, tipo assim, nossa, eu não quero tomar injeção. Aí o cara vai lá e fala que tem como você mandar só com uma gostirinha de insulina, agulhinha de insulina, subcutânea, muito mais fácil, vai doer e tal. Muito mais prazeroso ali. Prazeroso nunca é, né? Mas menos merda. Muito melhor. Assim. O cara, mas assim, eu particularmente... Vou dizer que vale a pena. Olha, se for uma dose bem baixa por semana, o que não é o caso, né? Porque a gente já sabe que com as doses que a gente trabalha, não é tipo 100 miligramas, é tipo 300, 400 miligramas no mínimo. Então... se fosse uma aplicação de 0,1, 0,2 0,1 ml daria o quê? 10 UI na seringa. Se você coloca 0,1, você pode colocar um limite seguro. Vamos colocar um limite seguro, 0,20 UI por aplicação. 0,2. Vamos colocar 0,2 ml. 0,2 se ml for todo dia, vai dar 20 miligramas. Se for todo dia, é isso? Se for todo dia vai... Não, depende da testosterona. Se for 200 miligramas por ml. 0,1 ml vai dar 20 miligramas. 0,2 vai dar 40 miligramas. Se for dia sim, dia não, é metade, é 3,5. Não dá pra fazer isso. Então, teria que ser intramuscular, entendeu? Então, realmente, eu acho que... Sabe o que você faz? Aumenta sua dose de testosterona para valer a pena a aplicação. Pronto, e faz intramuscular. Vamos lá. Igor Coach. Com o uso de ergo, as articulações secaram. Com o uso de ergo, as articulações secaram. O que usar para voltar ao normal? Bom, ele deve estar falando então de stam, né? Algum ergogênico que resseca. Você tem duas opções assim básicas, fáceis. A primeira, para de usar o que você está usando. Segunda, coloca nandrolona junto um pouquinho. Ou então aumenta um pouquinho a testosterona também. Come mais comida, mais carboidrato. Trabalha mais a hidratação de uma maneira geral, né? Porque às vezes o cara tá ali usando stano, mas ele tá na dieta muito rigorosa, zerando carbo, fazendo tudo que seca, que tira água, que te desidrata, enfim. Então a gente coloca ali mais comida, mais carboidrato, coloca mais substâncias molhadas, vamos dizer assim, deixa o estrogênio subir um pouquinho mais. Claro, tem muito disso também. Às vezes o cara tá ali socando hidrogenamatase, stano, dieta. Aí o estrogênio lá embaixo. Aí o cara fica realmente vai ter paquete.
Kiko Monteiro, indivíduo com metabolismo alterado de forma negativa. Não. Pode cortar, tá vendo? Ó, tem que ser assim. Como você acha melhor? Não. Uso de ocitocina. Tá vendo? Não é nem uma pergunta. Uso de insulina. Sem GH. Vamos lá. Einstein Duarte. Uso de insulina sem GH durante um booking é ilusão? No mesmo raciocínio, insulina no Carbap no dia anterior ao palco pode atrapalhar? Vamos lá. Uso de insulina sem o GH. Tá para ser usado, mas tem que ser de uma forma bem inteligente, bem minuciosa, porque senão... Se fosse escolher só uma, você só tem uma resposta para dar. Qual que você escolheria? Não usa. Não usa. Eu também diria que não, porque... E assim, então, qual que seria? Durante o book, uso de insulina sem GH durante o book é ilusão? Se tiver só uma resposta, sim ou não? Sim. Sim. Porque você tá trabalhando mal, tipo assim, praticamente só com água. É muito bonito. Quando você tá lá, é muito bonito. Quando Mas tá rolando... na hora que você quer voltar para um shape de palco, aí a merda tá feita. Então, não. Então é ilusão sim. Não acho que vale a pena. Vamos ver. No mesmo raciocínio, insulina no Carbap no dia anterior ao palco pode atrapalhar? Pode, mas é válido. Pode, mas é uma opção válida. Eu já fiz. Muita gente faz. Mas essas últimas preparações eu não usei. Utilizei outros meios. Sim. No caso até o Hemogenin, que a gente já até falou aqui. Que é né? Melhor do que a insulina, porque vai que você erra a mão na insulina. É muito mais fácil você errar na mão na insulina e fuder com o seu shape do que você errar a mão com um Hemogenin, com uma finalização. Insulina é um negócio muito complicado de ser trabalhado. Vamos lá. Luan Azevedo. Melhor divisão de macros para cut visando estratégia de CBR. Não existe fórmula não. Depende. Vai muito de pessoa para pessoa. Tem uma endomorfosão ali. Você joga mais gordura. É interessante às vezes usar mais gordura, menos carboidrato, fazer um pouco mais de proteína, talvez. Agora aquele cara muito louco com você. Vai ser muito de fase, individualidade biológica. Isso, não é coisa. Então a resposta para ele é o seguinte: depende. Contrata um coach e aí ele vai. Talk to me. E ele vai fazer a divisão perfeita para você. Isso aí. Lucas Lauersdorf. O quão importante é a saúde da microbiota? Muito! Nossa, absurdamente. Que é isso? Seja tanto na questão fisiológica quanto na psicológica. Como é possível perceber que a minha microbiota está deficiente? Microbiota intestinal, seu intestino tem uma produção de neurotransmissores. Se não estiver funcionando, seu intestino... Não, seu intestino assim, só absorve... Vamos começar. Neurotransmissores, a maior parte da produção de neurotransmissores acontece no intestino. Então, humor, enfim. Então, vai desde o humor até o simples fato que a maior parte da nossa digestão ocorre no intestino. A absorção, a assimilação dos nutrientes. Se a sua microbiota está deficiente, você não consegue absorver os nutrientes bem. Então, por exemplo, acontece muito com gente que come muita bobagem. O cara está comendo ali, sei lá, 4 mil, 5 mil, 6 mil calorias e coloca um tanto de bobagem na dieta e a resposta dele é fraca. Aí você pega esse mesmo cara, limpa a dieta dele, coloca comida de verdade, às vezes ele começa até a comer menos, 3.500, 4.000 calorias, sendo que ele está comendo, sei lá, 5.000, 6.000, e ele tem uma resposta muito melhor. Por quê? Porque ele regula a microbiota dele, a absorção dos nutrientes começa a fluir como deve ser, e aí ele tem uma resposta muito melhor aos estímulos. Então, microbiota, só para a galera entender, microbiota intestinal é a famosa flora intestinal. Né? Então aquelas bactérias que a gente tem ali que vão nos auxiliar com a digestão. Por exemplo, a gente não tem as enzimas necessárias, pelo menos para digerir a maior parte dos carboidratos. A gente precisa de bactérias presentes ali no intestino que vão fazer esse papel por nós. Que são exatamente a microbiota. Que são exatamente a microbiota. Se a sua microbiota está deficiente, você não vai conseguir digerir os alimentos bem. Então, sem dúvidas, qual que é o grau de importância da microbiota? Absurdamente importante para a sua saúde, para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento, para tudo. Vamos lá. Como é que você sabe se ela não está deficiente? Acho que quantidade de vezes que você vai no banheiro ao dia, volume, inchaço. E assim, é só você observar a sua alimentação. Né? Se você está com uma dieta certinho, bonitinho, fazendo tudo certinho, muito dificilmente sua microbiota vai estar ruim. Tá? Geralmente ela vai estar ruim se você come muita bobagem. Bruno Bedan. DECA é realmente eficaz no fortalecimento e recuperação de tendões e articulações
do ponto de vista científico? Sim. Sim, a gente já até falou aqui mais para cima numa outra resposta de articulação, de utilizar a DECA. Sim, tem estudos. E a DECA ela foi feita para isso. Foi feita. Você vai na farmácia lá para comprar a DECA, ela é feita para isso. Você pega a bula. É pra gente que tem lá osteoporose, não sei o quê. Contra malácia patelar. Isso, contra malácia patelar. Pois é. É para curar várias doenças relacionadas à articulação e tendão ruins, né? Exatamente. Então, sem dúvidas. Denis... Pode pular essa, pode aí pular. acabou, então acabou no meu agora. Então, as minhas, vamos do Marcão agora. Aliás, não, deixa eu... Corta aí o vídeo. Eu tô rodando com uma câmera só. Oi? Beleza. Aqui já tá acabando, né? Agora o meu tem pouca coisa. Já tá chegando? Eu preciso parar o vídeo. Não, aqui já foi, vamos lá. Agora no meu aqui. Eric Novaes. Não se tratando de saúde, mas de alto nível no bodybuilding, qual seria a estratégia mais conveniente? Ficar em blast sem o cruise por períodos prolongados, mesmo saturado, ou abrir alguns curtos períodos de cruise e explodir novamente com um blast? Eu respondi mais ou menos isso aqui porque eu falei até de mim mesmo, que eu vim de várias preparações, teve uma pergunta bem parecida, vim de várias preparações e eu faço sempre aquele passo para trás para voltar para frente. Então, na verdade, aqui a segunda, né? Seria a segunda opção de abrir curtos períodos de cruise para poder fazer de novo um blast sempre. Por mais que você vai saturando, ficar muito tempo no blast ali, você vai acabando que o corpo para de responder. Sem mencionar os danos à saúde, né? Pois é, então... Dar essa pausa é importante. Na verdade, ele falou que nem tá preocupado com a saúde, não. Mas quando a gente fala de saúde, a gente não fala só de exames. Isso, a gente fala também da saúde nossa mesmo. Dia a dia. Se você tá no doente, como é que você treina bem? Exato. Como é que você não consegue comer bem, você não consegue dormir bem? Então, realmente, fazer pelo menos um cruisezinho ali de 1 semana, 2 semanas, só para dar aquele passinho para trás, para você voltar a andar para frente novamente. Correto. Rafael Fizik. Em quanto tempo mais ou menos meu eixo hormonal volta ao normal e se um TPC durante o ciclo mantém minha fertilidade? Como é que você faz uma TPC? TPC durante o ciclo não existe, porque se é TPC é pós-ciclo. Não tem como, e a outra questão de eixo hormonal vai depender muito da individualidade biológica. Às vezes você vai fazer um TPC lá, um mês você já voltou, às vezes com 2 semanas. Em média, para voltar à produção, em média 3 a 6 meses. Pode chegar até 1 ano para voltar ao normal. E se voltar ao normal, pode ter. Dependendo do tempo tem que pessoas usou. Tem pessoas que fazem um ciclo. Tá lá, a testosterona dele normal seria total seria 700. Faz um ciclozinho, porque um amigo dele falou para ele usar aquilo lá que vai ficar grandão. 4, 6 semanas, sei lá, depois faz uma TPC, nunca mais volta ao normal. Tem gente que é assim. Tem gente que, tipo assim, desde que ele fez essa cagada, a testosterona dele nunca mais voltou. Sempre fica lá 300, 400. Entendeu? Então, assim, tem esses casos. Tem casos de cara igual você, que ia lá, usava sua durazinha lá e do nada, cansei, não usava mais não. E tava lá, continuou normal. Não tinha colateral. Como se não tivesse feito nada. Então, exceções. Né? E vamos lá, né? Se ele está querendo manter a fertilidade, nem use então não. Tá? Se a sua preocupação é fertilidade, grande você não quer ficar, né? Igor JBB. Dorsal. Começar o treino pelas puxadas ou pelas remadas? Se preocupar primeiramente com densidade ou expansão? Isso aí vai ser também individualidade biológica. Qual que é a sua deficiência, Mário? A minha deficiência é mais densidade. Uma largura mais fácil. Você vai fazer mais remada e vai começar o treino com remada. Porque é a prioridade, né? Sua prioridade é essa. Aí depois, quando eu tiver mais fatigado, eu vou pra... Hoje eu já tenho uma densidade boa, então a minha primeira preocupação é o quê? Na puxada. Então eu começo com puxada e faço mais puxadas primeiro. Entendi. Pra melhorar a expansão. Então, depende do objetivo. Depende do objetivo e de qual que é o seu ponto fraco. E qual que é a sua facilidade para desenvolver também. Sim. Bruno Tarcísio, qual a opinião de você sobre a dieta flexível? Essa aqui vai ser... Dieta flexível. A gente já acabou de falar para trás aí de refeição lixo. Então o que você imagina de dieta flexível? Esquece, meu amigo. Já amassa e joga no lixo. Joga no lixo que esse trem aí
Dieta flexível, para quem não entende, porque assim, quando fala dieta flexível, a pessoa pensa igual a minha dieta. Minha dieta é uma dieta flexível. É diferente de dieta flexível. Porque dieta flexível é como a gente trouxe, como a gente aportuguesou o IIFYM, que é If it fits your macros. Então, se encaixa nos seus macros, come. Não interessa, vamos dizer, digamos que arroz e chocolate tivessem os mesmos macronutrientes. A gente sabe que não, que arroz é praticamente só carboidrato, um pouquinho de nada de proteína. E o chocolate é carboidrato e uma cacetada de gordura. Beleza, mas digamos que chocolate fosse igual. Não, vamos pôr assim, você tem que comer no seu dia 100 de carboidratos, 50 de proteína e 50 de gordura. Você vai pegar, se você quiser comer... Se você comer isso aí de chocolate, beleza, isso seria uma dieta flexível. Sim, é claro que evidentemente... Pra mim é uma bosta, porque é o seguinte, vai faltar comida de verdade nessa merda aí. Sim, exatamente. E o que vai te dar resultado é comida de verdade. Comida de verdade. E assim, isso não é papo de marombeza, não, da caverna, não, sério. Isso aí é um fato que quem treina, quem faz dieta há muito tempo vai concordar comigo. A gente se sente infinitamente melhor comendo comida de verdade, comendo arroz, feijão, frango, abacaxi, mamão, banana, sabe? Comida. Que realmente faz a gente se sentir bem, a gente treinar pesado, a gente realmente, sabe, estar no nosso melhor, cognitivamente, psicologicamente, fisicamente, é comer comida de verdade. Até porque você vai ver, pega uma pizza, tem proteína. Tem. Mas se não for um frango mesmo, não for uma carne, biscoito recheado. Você pega lá a tabela de negócio, tem proteína. Você vai ver um aminograma dessa proteína, um lixo. Você vai ver os compostos químicos associados, o tanto de bobagem ali. Que é dieta flexível. Vou comer de biscoito aqui recheado, aqui tem proteína também. Não come o frango. Só microbiota, a gente estava falando de microbiota há pouco tempo atrás. O microbiota vai pro saco, os níveis inflamatórios vão subir, carboidratos refinados contribuem para o aumento de LDL, colesterol vai ser prejudicado, seu bem-estar de uma maneira geral vai ser prejudicado. É um lixo, joga isso fora, entendeu? Isso não existe. Vamos lá, a última aqui agora. Henrique 13. O que você acha dessa onda de falsos profissionais atuando na área de educação física? Vamos para fechar com uma pergunta assim, né? Bom, vamos lá. O que seria falsos profissionais? A primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte. Profissional de educação física não tem... Isso aqui eu estou falando na verdade, nós dois, que na verdade eu não sou profissional de educação física e minha formação é do Canadá. Então lá é outro tipo de nomenclatura, mas é a mesma área. Marcão é um profissional de educação física aqui do Brasil. Marcão, o que você aprendeu na faculdade? Se você só pegasse o que você aprendeu na faculdade, você teria um mínimo de... Eu acho que eu ia estar passando fome hoje. Pois é. Então, assim, eu não ia saber porra nenhuma. O pessoal vai lá para a faculdade, bate ponto, entendeu? Primeira coisa que o curso de educação física não é curso de cinesiologia, biomecânica... Não, você vai... O que eu tinha lá? Futebol, vôlei, basquete, handebol... Você acha que você... Todos os esportes. Aí você me pega ali. São quantos anos de faculdade? 4 anos, né? 4 anos. Aí você vai aprender aquele tanto de coisa em 4 anos. Você vai aprender... Aí porque você fez o básico do básico. Aí você fez um período de anatomia, você pegou uma noção mínima ali de biomecânica e tal. Aí você acha que você é o expert. Você acha que só que você formou em educação você sabe alguma coisa. Não sabe nada. Então você está cru. A verdade é essa. Aí o que acontece? O cara sai da academia, sai da faculdade, ele acha que ele é o instrutor só porque é formado. Você é um profissional de educação física. Se coloca no seu lugar. Profissional de educação física é amplo. Você vai trabalhar em escolas, você vai trabalhar fazendo atividades de grupo, entendeu? Tanto é que a maior parte da faculdade você aprende a coisa assim, ué. Porque o objetivo do curso é esse. O que acontece é que o CREF se apoderou do direito, vamos dizer assim, do profissional de educação física trabalhar na academia. Agora, se você me perguntar, um profissional de fisioterapia formado em fisioterapia é muito mais competente, vamos dizer assim, do ponto de vista de biomecânica e cinesiologia, para dar uma aula na academia. Então, assim, o que é um falso profissional? Para mim, um falso profissional é o cara aquele que não entende nada de musculação. Pronto.
Pra mim é isso. Pra mim, Pode ser formado ou não em educação física. Aí você chega pra mim e fala assim, mas o Dennis James não é formado em educação física. O Dennis James, o que você tá fazendo aí? Aí você pega lá... O Chris Assiro, o que você tá fazendo treinando esses caras no Mr. Olympia? Você não estudou educação física, cara, você tá doido? E eu te falo... Crefe nele, crefe nesse Chris ainda te Assiro. falo mais. Não vou falar nomes, mas eu já tive. Eu tenho academia. Eu tive professores formados na Federal, que é considerada a faculdade. Pergunta pra ele o que era supino. Não sabia, não. Pois é. Não sabia o que era supino. Pois é. Por quê? Então, assim, não é desmerecendo. Formado em Existem educação profissionais de educação física que são exímios profissionais, que é assim, ó, é para você abaixar e reverenciar máximo respeito. Assim como existem profissionais, desculpe a palavra, profissionais de bosta. Na verdade é essa, assim como O cara é qualquer outra formado área, em na educação verdade, não é só física, educação física. mas nunca pisou dentro de uma academia, nunca treinou um treino de verdade em academia. Exato. Aí chega lá na academia, eu sou profissional aqui, eu sei. Olha aqui meu diploma. Eu sou foda. Ah, mas que interessa esse papel? O que esse papel significa no mundo Aí real? você chega Eu pra um quero cara saber. desse e fala assim com ele, coisa básica, drop 7. O que é isso? Você faz 7 repetições? É desse naipe. Eu não duvido. E então, assim, basicamente, o que eu acho de falsos profissionais atuando na área de educação física? Eu acho que o falso profissional é aquele que foi à faculdade, bateu ponto, ficou lá colando ficou na cola dos caras que realmente davam tudo de si, só sangue sugando, entendeu? Aí conseguiu um diploma e Formou acha que agora é é o bambambam.